Agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre hérnias. As hérnias são defeitos que a gente tem na parede abdominal. Então, de certa forma simples, é um buraco que a gente tem na parede abdominal. A parede abdominal, ela reveste toda a cavidade abdominal, justamente evitando que os órgãos, que a gordura lá de dentro fiquem nesse subcutâneo. Então a parede serve como forma de proteção. As hérnias principais, hérnia umbilical, é justamente um orifício, um defeito nessa região umbilical. Às vezes o paciente já nasce com essa hérnia umbilical muito pequenininha e aí ao longo do tempo ele vai ganhando peso, vai fazendo mais esforço físico e essa hérnia vai crescendo. O que a gente vê principalmente às vezes é em mulheres. Às vezes a mulher ela tem uma hérnia minúscula, só que ela tem a gestação, a barriga vai crescendo, essa hérnia aumenta, depois da gestação ela fica com aquela fragilidade e com aquele defeito na região umbilical. Tá? As hérnias inguinais podem acontecer de duas formas. Elas podem ser as hérnias diretas ou indiretas. As hérnias indiretas a gente já nasceu com elas. Então, principalmente o homem, tá? O testículo do homem, quando ele é feto, ele está lá em cima, onde fica o rim, e o rim está lá na pelve. Eles trocam de lugar e esse testículo vai em direção à bolsa escrotal e ele acaba formando o que a gente chama de canal inguinal. Só que esse canal ele fecha sozinho. Em alguns homens, cerca de 10 a 15%, esse canal ele fica aberto e justamente essa é a hérnia inguinal, tá? Indireta. As hérnias diretas são defeitos dessa musculatura. Bem na região da virilha a gente tem um lugar que a gente chama de triângulo de Hasselbalch, que ele é frágil. Então se a gente começa a carregar muito peso, fazer muita força, algumas pessoas podem romper e formar essa hérnia direta. Principalmente na mulher, tem um outro tipo de hérnia que a gente chama de hérnia femoral, que ele é um pouquinho mais para baixo, que geralmente ele dá uma dorzinha ali na virilha, mas mais em direção à raiz da coxa, e é muito mais comum em mulheres. Lembrando que pela hérnia ser um buraco, o tratamento é sempre cirúrgico. Tá? Toda vez que a gente tosse, espirra, faz força, a tendência da hérnia é sempre ir aumentando, sempre ir crescendo. Por isso que o tratamento é sempre cirúrgico. A gente até tem um ditado que a gente fala que hérnia diagnosticada é igual a hérnia operada. Tá? A cirurgia a gente faz por videolaparoscopia, são cortes pequenos de 3 a 5 milímetros. A gente coloca uma telinha bem grande de 10 a 15 centímetros na região inguinal para justamente cobrir toda essa região, fechando a hérnia direta, indireta e principalmente a hérnia femoral. As hérnias umbilicais, a gente dependendo do tamanho, a gente faz um cortezinho só no umbigo e já faz essa correção. E às vezes, umas hérnias muito grandes a gente faz por videolaparoscopia para justamente colocar uma tela como proteção bem grande. Tem outro tipo de hérnia que a gente chama de hérnia incisional, que são aquelas hérnias que acontecem nas incisões. Então você fez uma cirurgia lá atrás de um apendicite, e quando se fazia cirurgia aberta, corre risco de ter essa hérnia, que você também deve fazer. A gente faz hoje em dia via laparoscopia.